Esse vídeo aqui é uma aula que é muito importante, ela é uma das aulas mais importantes do curso Visão Light. Eu estou liberando de graça para você ver o que os alunos têm acesso dentro do curso Visão Light. Chegou a hora da gente começar a colocar a mão na massa. A gente já viu o diagrama nas aulas anteriores. E uma coisa que vocês puderam notar é que o cenário, o fundo branco, ele tem aquela curva. Essa curva é super importante para a gente conseguir o resultado de um fundo branco, um fundo infinito, porque ele não tem a divisa de uma parede do chão, né? Essa divisa, ela vai te dar muito trabalho, talvez numa edição. Então eu vou montar o cenário aqui num ambiente onde eu tenho controle 100% das luzes. Nesse quarto eu tenho uma janela. Eu fecho a janela, deixo nenhuma luz entrando, fica totalmente escuro. E aí eu consigo controlar as luzes. E é lógico que para gravar todas essas cenas eu estou usando uma luz geral, né, para iluminar para vocês conseguirem ver, mas mais para frente nessa aula eu vou apagar também para vocês verem o efeito. E aqui eu também tenho paredes brancas, principalmente a que está do meu lado esquerdo, a que está do lado direito da tela. Isso faz com que ela rebata a luz naturalmente. Então eu vou montar as luzes aqui, já vou deixar tudo posicionado, a minha luz principal, a minha luz de recorte. E para mostrar o efeito da luz principal, eu vou barrar essa parede com um rebatedor preto, do lado preto opaco dele. Nesse caso aqui eu estou usando luz contínua porque fica mais fácil de visualizar. Mas mais para frente a gente vai ver como configura também o flash, como que faz a fotometria do flash também. Eu estou usando uma luz bem suave em relação ao produto, um softbox retangular, e ela é bem maior do que o meu produto, então ela vai ficar bem suave ali no produto. Vamos ligar e ver o efeito que ela tem. Aqui vocês podem ver que o tecido está um pouco enrugado na base, então é importante que a gente estique bastante esse tecido para não ter nenhuma parte do tecido que invada o espaço do produto, isso é importante. Essa é uma desvantagem do tecido, o papel ele fica um pouco mais fácil, né? Um pouco mais plano nesse sentido. Esse é o desenho da luz principal, repara que a sombra ela fica projetada para a direita, já que a luz principal está na esquerda do produto. O tecido ainda está um pouco enrugado ali, mas isso aqui não é um problema, já que a gente vai editar essa foto e vai remover todo esse fundo depois. Agora eu vou afastar essa luz para vocês verem o efeito que isso causa no produto. E a gente pode observar que não só fica mais fraca a luz no produto, mas essa sombra ela fica pouca coisa mais dura do que quando ela estava mais perto. Por que isso? Porque quando você afasta, em relação ao produto, aquilo agora ficou um pouco menor. Entende? É o mesmo tamanho, mas é lógico que quando uma coisa muito grande está perto de você, muito perto, você olha para cima e aquilo parece muito maior. Agora, quando está longe, aquilo fica menor mesmo em relação a você. E isso é revendo aquilo que a gente já viu na aula anterior também. Eu vou aproximar de novo. E agora eu quero mostrar o efeito que ela causa quando eu coloco ela na mesma direção da câmera. Você pode perceber que essa sombra projetada para o lado, ela some. E como a câmera está posicionada um pouco acima do produto, a gente ainda consegue uma certa profundidade, né? A luz está batendo em cima e não tão embaixo. Isso dá uma profundidade. Agora eu vou passar por todos os lados, eu vou movimentar a luz, essa luz suave, e vai percebendo o que vai acontecendo com a sombra projetada, e não só com a sombra, mas com o desenho da luz mesmo no produto. Isso aqui vai ser importante na aula da criação da foto. É interessante você começar a perceber a luz e a sombra que bate nos produtos. Agora eu vou deixar a minha luz principal ligada, lembrando que a gente ainda está com o rebatedor preto, só que é importante saber que o fundo ele vira um rebatedor, né? Porque ele é todo branco. Então ele vai devolver um pouco dessa luz branca também. Atrás do produto, embaixo vai para cima, né? Isso tem que ser levado em consideração. E ligando a minha luz de recorte eu consigo perceber duas coisas. Uma que ela cria uma luz ali onde não tinha, né? Ficou um pouco mais forte essa luz. Outra que essa luz que está sendo usada, por mais que a temperatura da luz
é igual, ela tem uma leve influência de um tom magenta, que é essa cor aqui que você está vendo na tela, que é essa cor mais puxada para o rosa, para o violeta, né? O magenta que a gente chama. Então eu tenho que levar isso em consideração também, para ter que corrigir isso numa edição, né, para não influenciar no meu produto ali, na percepção de como é o produto. Isso acontece porque essa é uma luz mais barata, uma luz mais acessível. É por isso que vale a pena você investir um pouco mais em luz profissional, seja flash ou luz contínua. Eu coloquei a minha luz atrás do produto, mas na diagonal. Olha o que acontece se eu colocar totalmente atrás e de cima. O desenho que ela faz vai mudar no meu produto. Você consegue perceber a influência que essa luz tem no produto? Isso acontece se eu for movimentando ela. Ela também vai criando outros desenhos, vai deixando a coisa de uma forma diferente. A mesma coisa acontece, essa influência diferente, essa percepção de algo diferente, se eu mudar a temperatura da cor da minha luz. Então agora eu vou deixar ela uma luz mais quente. E da mesma forma, mudando a matiz para um azul. Isso é uma coisa que você pode usar para o produto fotografado se destacar do restante. Então é uma coisa que você pode discutir ali com o dono da empresa, ou se você for o dono da sua empresa, né, se você está fazendo esse curso para fotografar produto seu, por que não usar a luz de uma forma mais criativa, mesmo com o fundo branco, mas com um toque azul, um toque amarelo, uma outra cor que faça sentido para aquela empresa. Agora eu quero mostrar para vocês a diferença que faz o rebatedor do lado preto, matando aquela luz do lado direito aqui do produto. Então eu vou virar ele e colocar do lado prata, que é onde ele rebate mais luz, mais inclusive do que o branco da parede. E eu vou virar o produto para a gente conseguir ver melhor essa lateral. Você consegue perceber a diferença que faz? E você deve estar pensando, né? Pô, Gustavo, mas é uma diferença sutil, é muito pouca diferença. Sim, mas na fotografia profissional, o detalhe é o que faz a diferença. Uma luz posicionada de um jeito certo é o que vai destacar a sua foto de uma foto amadora. É como é feito a coisa. Não é só a etapa de edição, não é só a lente que você está usando, o equipamento, mas sim como é feito mesmo. Então essa aula aqui é muito importante por causa disso. Agora olha como é que fica se a gente deixa o rebatedor do lado prata e coloca a luz de recorte mais quente. Ele tem esse retorno da luz branca, mas misturado com uma luz mais quente. Isso pode ser usado também para diferenciar o mesmo produto em um cadastro no Mercado Livre, em outras plataformas também. E até para passar uma identidade única daquela empresa que vai usar suas fotos. Agora eu quero fazer o mesmo teste dessa posição da luz principal, só que usando a luz menor, para você ver que a luz, assim que a gente afasta ela e aproxima, ela vai ficando mais fraca e mais dura ainda, e isso vai ficar mais evidente porque agora a gente tem uma luz menor em relação ao produto, e também o desenho que essa luz vai fazendo. E aqui eu deixei sem correção justamente para vocês verem mais ainda, ficar mais evidente esse tom magenta. Beleza, a gente já experimentou vários tipos de luz. E agora eu sei que você deve estar se perguntando, né? Tá, Gustavo, mas qual luz é a melhor para fotografar? Isso eu vou responder na aula de criação da fotografia. Então, se você ainda não faz parte do curso Visão Light, eu deixei um link aqui embaixo para você se inscrever. Você pode parcelar em até 12 vezes, passa lá e se inscreve. Agora a gente vai ver como a diferença da posição da câmera influencia também na percepção do produto. Aqui eu estou num ângulo bem acima do produto, né? A câmera está muito acima do produto. Eu vou abaixar ela, mas ainda assim deixando em um ângulo um pouco mais alto, onde eu consiga ver essas três dimensões: o topo, a frente
e um pouco da lateral. Percebe que não tão alto já dá uma certa diferença? Agora, olha o que acontece se eu abaixo bastante a minha câmera. Quase como se eu estivesse olhando o produto de baixo para cima. Eu perco uma dimensão desse produto, que é a dimensão de cima. Eu fico só com duas dimensões, né? A frente e a lateral. Isso pode ser bom, dependendo do seu produto, ou ruim. Neste caso aqui, eu acho ruim. Eu acho interessante preservar as dimensões do produto, dar a profundidade total que o cliente vai ter ali e não só um plano 2D, né? E nesse ângulo, se eu coloco o meu produto de frente, fica mais estranho ainda, porque parece que ele é fininho. E ele não é, né? Ele tem um corpo ali, vamos dizer. Então, no enquadramento, na posição tanto da câmera quanto do seu produto, eu sugiro que você busque essa profundidade. E uma coisa interessante, um erro que muita gente comete, e eu sou culpado disso também, é a gente enquadrar o produto muito longe. Nesse caso aqui, o enquadramento até que tá bom, né? Tá agradável de olhar para o produto. Só que na tela ele está muito pequeno. Então, se você finaliza uma foto assim, você vai ter duas opções. Ou você vai ter que cortar a sua foto e aproximar do produto, ou você pode deixar do jeito que está. Se você deixar do jeito que está, a pessoa vai olhar e vai ver mais branco do que produto. Ela não vai entender o que é esse produto de primeira. E se você cortar, acontece um outro problema, que é você não estar usando toda a qualidade possível do sensor da sua câmera. Porque agora você reduziu, você cortou, e toda vez que você dá um zoom na edição, você está usando menos pixels, menos áreas do seu sensor. E o pior ainda é se tiver mal enquadrado, porque aí acontece a questão do foco. Muitas lentes de fotografia, elas têm um foco melhor no centro. Então, por isso que nesse caso é ideal que você enquadre o produto mais próximo possível da sua lente, deixando um pouquinho de borda, você pode deixar um pouco das bordas ali embaixo e nas laterais, para você aproveitar todo o sensor da sua câmera e aproveitar o melhor do foco da sua lente, que em geral é no centro e não nas laterais. E aqui a gente tem um bom ângulo, a câmera um pouco de cima, bem próximo do produto, e a gente pode fazer algumas variações. E eu vou explorar isso aqui mais a fundo na aula de criação da fotografia também. Mas a gente pode fazer de frente, de lado, atrás, né? E se for abrir a tampa, que esse produto tem uma tampa, não tem problema. A gente abre a tampa e reenquadra. A gente afasta a câmera, faz o enquadramento certinho, a iluminação legal, e aqui a gente já vê que a coisa está ficando profissional. E olha que numa fotografia a gente ainda tem o recurso de uma edição mais específica para esse tipo de produto. Mas na próxima aula a gente vai entender como tirar o melhor da nossa câmera, seja uma câmera profissional, como essas assim, ou uma câmera de celular. E eu também quero mostrar outras possibilidades para você conseguir criar foto usando uma luz de janela, com pouquíssimo investimento. Isso para não falar nenhum, né? Janela, a luz do sol tá aí para todo mundo. E de novo, se tem alguma dúvida dessa aula, já deixa aqui nos comentários que eu vou responder assim que possível. Se você gostou dessa aula e quer de fato iniciar na fotografia de produtos, aprendendo como fazer uma foto profissional de fundo branco, com um equipamento que provavelmente você já tem, passa no link aqui embaixo e faz a sua inscrição. Te vejo no próximo vídeo. Abraço!